estão pegando isso aí, ó. Aí, produção. O Ash quer entrevistar no meu lugar, ó. Não pode que essa água é minha. É minha. Gente, já começamos assim, né? TetaCast, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? E hoje, né, temos a presença especial da nossa querida, que também faz parte aqui do universo, porque ela já fez cursos aqui com a gente e agora ela vem trazer um pouco da sabedoria dela do mundo animal e o mundo energético. Então aqui comigo hoje a veterinária Joyce Silva, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui hoje. Ai, que bom! Gente, fala um pouquinho de você, Joyce. Eu sou veterinária, sou formada há 20 anos, tenho 2 pós-graduações, estou partindo para a 3ª. Então, sou geriatra, sou clínica de felinos e estou fazendo oncologia agora. Então, a gente sabe o quanto os pets trabalham a energia do ser humano. Ainda acho que a gente tem muito a descobrir sobre a energia deles. Tenho certeza. Então, eu comecei a buscar isso. Então, os cursos que eu já fiz contigo, o Reiki que eu estou fazendo curso, é para tentar interagir mais com essa energia deles. E para tentar não só ajudar eles, mas ajudar os humanos que estão próximos a eles. Porque assim, na verdade, né, eles acabam pegando dos humanos, né? Os bichinhos, eles ficam doentes, a maioria, né? Principalmente cachorro, né? Sim, eles acabam absorvendo muita energia. E muitas vezes o tratamento físico, então o tratamento médico não é tão eficaz porque ainda tem essa carga energética do tutor a ser tratada. Entra com medicações, faz a alopatia ou se prefere uma homeopatia e não gera a eficácia. Aí muitas vezes o fundo não está neles, o fundo está lá no responsável, no pai de pet, mãe de pet, como muitos gostam de ser chamado. Eu sou mãe de pet também. De então, muitos pets que eu conheço. Ô Joyce, e quando a gente, né, então isso é legal da gente falar pro pessoal, que assim, nem sempre a energia, né, quando a gente trata só o animal, né, muitas vezes o efeito, assim, claro que a medicação ela pode fazer efeito, pode, né, mas muitas vezes quando a gente vai avaliar esse campo energético, esse animal ele tá pegando do pai, da mãe de alguém da casa, de algum familiar, certeza. né? E também quando a gente estuda, a gente vê que pode ser do ambiente também, né? O ambiente, assim como o pai e a mãe de pet, ou algum familiar, transmite a energia também. E o cão, ele absorve muito. O gato, ele consegue transmutar, ele vai jogando as energias, ele trabalha muito com isso, mas não quer dizer também que quando a carga está muito negativa, ele não absorva. E aí começa a dar problemas de saúde física. Com certeza, né? Então, com isso, a gente vê por essa proximidade. Hoje a gente já vê em alguns lugares, por exemplo, de adoção, que não é mais a pessoa que escolhe o pet. É o pet que escolhe a pessoa. Eu vi um vídeo esses dias, achei lindo. Nossa, amei. É uma questão energética, porque nunca se viram. Pode ver que eles não ficam farejando as pessoas, eles olham, eles sentem, muitas vezes eles vão até um local, voltam e pulam na pessoa. Então é uma questão energética. E o gato, ele sente muito isso também. Pode ver muitas vezes o Ash contigo, né? Chega, ele já quer vir, ele quer interagir e já vai ter outros seres humanos e tá tudo bem, que ele não. Vou ficar mais afastadinha, essa energia hoje não é para mim. Isso ocorre com nós. Dependendo da maneira como tu chega, o teu pet ele pode se aproximar ou ele pode dar uma afastadinha inicialmente. E já o cão não. O cão, quando ele sente, principalmente, ele vem e gruda. Ele gruda e infelizmente acaba absorvendo e muitas vezes acaba gerando fisicamente um problema de saúde.
Tem alguns vídeos também que rolam, por exemplo, o tutor está mancando, o pet começa a mancar. Esse eu não vi. Vai ao veterinário, faz exames, não tem absolutamente nada. O tutor para o tratamento, ficou bem, o pet volta ao normal. Esses eu não vi, mas faz muito sentido. Algumas pessoas falam principalmente imitação, cachorro, né? Sim, cães. As pessoas falam, mas isso é imitação. Não, não é imitação. E nós já sabemos hoje que cães, por exemplo, trabalham em locais mais ermos, são treinados até para o próprio olfato deles cheirarem doenças mais graves, tipo câncer. Quantas vezes o pet toca uma certa parte do corpo da pessoa e a pessoa não está notando, só faz o pet sair. Depois de um tempo vem descobrir que está com algum problema de saúde naquela região. Ô, Joyce, tinha um gato de uma amiga minha, né? Que até estive lá fazendo teta cash com ela, que é a Luana. E aí ela tem o gato dela, que eu já lembro. É o nome de Flor, peraí. Gente, peraí que eu já lembro. E ele vem e ele começa a fazer massaginha assim, ó. Sim. Girassol. Girassol, lindo. Então, a Girassol, ela vem, ela começa a fazer massagem assim. Essa massagem... Esse amassar de pão, que o pessoal chama, que é amassar pãozinho. É muito gostoso. Eles têm isso desde a infância, da primeira infância, que eles amassam a mãezinha para ajudar na amamentação. Mas é engraçado que muitas vezes eles fazem em regiões que tu tá sentindo dor. Exato. E aí, era esse o lugar que ia chegar. Porque a energia, e não é só isso, o próprio ronronar. O ronronar, a vibração do ronron deles é calmante. A gente sabe que ajuda com muitas dores. Não sabia. Ajuda com muitas dores. E tem essa questão do calmante. Ele é extremamente calmante, o ronronar de um gato. O cão, a lambida que ele dá, também faz esse papel de acalmar, de tentar... Tem histórias antigas de alguns santos que falam que foram curados. São Roque foi curado de uma flechada na perna com as lambidas de um cão. Gente, eu não sabia. Óbvio, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não vai deixar o cão ficar lambendo feridas, a boquinha deles tem sujeirinhas também, mas tomar cuidado. Muitas vezes o teu cão tá lambendo demais a tua perna, será que não tem alguma coisa ali? Tá dando, como eu falei, com o focinho muito em alguma parte do corpo, farejando muito algum lugar do teu corpo, dê mais atenção àquele local. E gatos e cães, quando tá muito estressado, quando tu chega em casa, tá pesado do trabalho, que eles vêm pra tua volta, permite. Porque, a gente tem que tomar cuidado com o cão porque ele absorve, mas é a maneira deles te ajudar energeticamente a sair daquele estado. Então, eles chegam, eles vão se aproximar, muitas vezes deitam, né? Eles gostam de deitar em região de ombro, o cão vem pro teu colo, ou quem tem cão que gosta de brincar, como a minha, começa a puxar todos os brinquedos, quer dizer, para te tirar daquele, sabe? Para te desvincular daquilo que tu tá sentindo naquele momento, e funciona. E é interessante isso que você tá falando, né? Porque às vezes eu tinha cólicas, assim, né? E a Girassol, ela vinha no meu útero e ela vinha com aquela massaginha sempre aqui, ó, no mesmo lugar. Ela não fazia na perna, e olha que eu colocava a perna assim, ela vinha pra minha perna, né? Mas ela não fazia na minha perna, era sempre aqui nessa região, sempre. Sabe, não era outro lugar, por mais que às vezes ela vinha aqui, não. E você está falando isso, é interessante, mas tem uma coisa com o gato, né? Todo lugar que eu vou, os gatos começam vem pra cima de mim. Sim. Energia. Aí, assim, eu tô fazendo live com alguém, o gato começa a passar na frente da tela. Não, os da Gi é incrível, né? A Gislaine também, que é aluna nossa. Então, às vezes a gente tá em aula tal, os gatos dela começam a passar na tela. Quando eu abro a mesa, eu tenho um gato laranja grande, que ele vem deitar em cima da mesa. Então, tu tá concentrada, daqui a pouco ele vem e bagunça tudo. Mas é uma questão energética que para ele aquilo ali é um lugar melhor do mundo.
E muitas vezes a gente deixa na mesa, eles ficam ali em volta, ou deitam em cima da mesa. Eu deixo, porque é a energia deles que está precisando ali naquele momento. Mas eles vêm e deitam. Começar a abrir o campo, abrir a mesa ali, eles já vêm para volta, porque, nossa, para eles deve ser muito bom. Com certeza, né? Deve ser ótimo. Não, imagina. Gente, o que ela está falando de abrir a mesa? A gente está falando da mesa tetadimensional, né? Que ela fez o curso da mesa e ela trabalha os animaizinhos na mesa. Não só, né? Você também trabalha, né, Joyce? Sim. Né? Me trabalho. Não, conta aí você, senão fica falando que eu estou induzindo, né? O que você trabalha na mesa? Eu trabalho os pets e muitas vezes, para poder trabalhar o pet, tem que trabalhar um pouco os pais dos pets. Mas eu trabalho os pets. Tem muitos casos que a gente precisa que eles fiquem quietinhos. Fazer uma medicação, um tratamento, e muitas vezes o pet já é mais idosinho, não pode ficar sedando. Então a gente vai ali no reiki devagarinho, eles acalmam, eles se aceitam muito. E muitas vezes é muito mais rápido do que o ser humano. Tu inicia ali uma imposição de mãos no reiki, muitas vezes assim, minutinhos, principalmente gato. Não, tá bom pra mim, chegou, já tô bem e sai. Com certeza. Agradece. A gente tá falando de energia e eles são tão sensíveis à energia. Quando você põe uma energia boa ali, eles absorvem muito mais rápido. Os cães, eles relaxam muito. Eles relaxam, assim, parece muitas vezes que tu sedou. Eles se atiram a descansar, a aproveitar aquela energia toda e relaxam. Então, fica fácil muitas vezes de passar um cateterzinho, fazer uma injeçãozinha, que também ajuda muito. Então, faz o reikizinho ali no local, a dor é muito menor. Não, e outra, né? Imagina, eles acalmam para que você consiga fazer um procedimento que normalmente é muito tenso. Sim. Né? Porque você, gente, adulto, né? Nós, humanos, a gente vai dar uma agulhada ali em você para você sentir, né? Nossa, eu tenho pavor, já nem gosto, né? Eu tô com uma pacientinha nova, ela pariu em um mato e levou os filhotes para casa de uma cliente. E a cliente adotou ela, os filhotes. E aí nós fomos fazer a castração dela. E ela não se permitia se pegar muito por medo do ser humano. Os filhotinhos já estavam mais mansos, ela não. E aí a cliente conseguiu colocar ela dentro de uma casa de transporte, levou ela lá para a clínica. E para ela poder fazer o jejum, que era a única maneira de fazer o jejum, ela ficou lá comigo. Ela não tinha nem nome, eu dei o nome dela de Gaia. Ai, que lindo, adorei. Já batizei, porque para mim pet tem que ter nome. Dei o nome dela de Gaia. Fizemos a castração, conseguimos acalmar, fazer as anestesias, fizemos a castração e ela ficou 3 dias comigo lá para depois voltar para casa por causa dos pontinhos. Ela saiu de lá ronronando e amassando pãozinho. Ai, que lindo! Então, uma pet que era completamente assustada, que não permitia nem levar a mão, por exemplo, na cabeça que ela se agachava, saiu de lá e está dormindo na cama do filho dela. Então, ganhou o coração de todo mundo, principalmente o nosso. Então, é essa a energia. Joyce, eu acho isso muito legal, porque assim, a gente vê o caso, né? O que é isso? É um trauma no animal, né? Gente, as pessoas não sabem, mas os animais também têm traumas. Com certeza. Né? Então, quando você pega e usa uma terapia energética, ela tem uma eficácia muito grande nos pets. Muito grande. Porque eles são mais sensíveis a essa energia, eles são abertos. O ser humano tem a resistência. Tem a resistência com toda... o pet, em todas as terapias, eles são mais abertos. Porque o que eles querem? O intuito deles é não sentir a dor e equilibrar energeticamente. Então, eu tô equilibrado, eu tô bem. Então, eu só vou ser feliz. Não tem aquela coisa, mas será que eu falo? Será que eu faço? Será? O será para eles não existe. Eles apenas querem ficar bem. E por isso que tem essa situação do pai do pet. Muitas vezes não é o pet, é o pai do pet que está atrapalhando ali aquela energia de fluir. E o problema é quando o pai do pet não autoriza, porque, gente, todo trabalho energético, nós precisamos de autorização. É bem isso. Né? Então, assim, a gente não trabalha pai e mãe de pet sem autorização. Só que tem gente que tem as resistências, né? Então, assim, às vezes eu acho que até acontece isso para quebrar um pouco esse tabu, né? Da pessoa perceber que a partir do momento que ela se cura, o animal se cura junto, né? Com certeza. Mas, então, convencer e muitas vezes tratar o pai do pet é o maior problema.
toda aquela nossa carga humana, toda a nossa carga humana. Mas quem é pai de pet, quem é mãe de pet, avô de pet, irmão de pet, permitam fazer o tratamento energético também, não só o tratamento médico, porque vai ajudar muito. Vai ajudar muito o tratamento médico. Ô, Joyce, isso é muito legal de falar. A gente sempre traz aqui no canal de que a gente trabalha o campo energético sempre ao lado da medicina. Tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária. O trabalho é em conjunto. A gente um não abre mão do outro. A gente tem um resultado muito melhor, Muito melhor. No início, quando eu comecei as primeiras terapias contigo e depois os trabalhos, eu sempre te dizia, mas será que eu vou conseguir? Será que... Porque tem a questão médica, a questão, né, que a gente chama científica do meu lado, mas os dois têm que trabalhar juntos. Isso cada vez mais eu estou entendendo e estudando para que isso ocorra. Não é separados, né? Por isso mesmo, não é separado, é um conjunto, Então, a medicina, ela necessita dessa parte de estudo, das energias, dos trabalhos, mas também é necessária a medicina. Claro, é essencial. Um não elimina o outro, de maneira nenhuma. E é interessante da gente ver isso, porque quando os dois trabalham juntos, a gente tem um resultado muito maior. Muito maior. E já vi casos de pets, por exemplo, pets idosinhos que eu trato, de terem alta de algumas medicações, mas a parte energética tem que continuar trabalhando. Ai, olha só. Tem um pacientinho muito querido que já desencarnou por causa da idade, tudo, que é o Gepeto. Eu posso falar o nome dele porque a tutora é uma grande amiga e sempre permite, que é a Vânia. E ela acredita muito nessa parte energética e o marido é um pouco incrédulo, mas o marido nunca negou. Ele faz, eu não acredito, mas faz. E quanta melhora, quanto nos ajudou ao longo do tempo ali no tratamento do Gepeto, sabe? De eu chegar no apartamento deles, ele tá deitado numa caixinha, de começar o reiki, ele tá lá com dorzinha articular, daqui a pouco ele, pronto, não quero mais, e pular e sair caminhando. Quer dizer, passou a dor, tô bem, chega. Não, ele tá lá arrasado de cama, literalmente. Literalmente. E aí o que ele fazia? Ele ia no prato e ia me mostrar que tava comendo. Ó, eu tô comendo, eu já tô bem, não preciso mais. Então, a gente vê isso. E a gente vê... já vi muito problema de pele ser mais emocional do que um tratamento de você realmente passando medicação, sabe? Agora, principalmente, a gente passou por festas de final de ano, onde teve pessoas diferentes em casa, ou a pessoa viajou, deixou o pet com alguém. Tudo isso eles sentem. Exemplos clássicos, assim, aquele gato que quando o tutor chega em casa depois de uma viagem, dá aquela virada de costas. Tô bem, nem te quero mais. Quer dizer, eles sentiram a falta da energia do dono, o emocional deles afetado. Ou outro exemplo é quando cães, principalmente, se perdem. Quando eles enxergam o dono de volta, eu estou enxergando realmente o meu pai, a minha mãe, o meu membro da família, a festa que eles fazem, porque é a minha energia. Ô Joyce, isso é uma coisa que eu queria que você falasse aqui pra gente. Eu lembro que uma vez você me disse que o gato, ele não é que nem o cachorro ele não te vê como um membro da família. Não, né? O cão, ele te vê como o chefe de uma matilha. Ele ou ele pode tentar ser o chefe da matilha. É aquele que tá mandando na casa, Manda na casa. Aquele que mija onde quer, infelizmente pode chegar a morder pessoas, tudo porque ele tá mandando naquele território. Aquele negócio aí, você precisa do adestrador lá do tipo César, né? Isso aí, precisa de um psicólogo canino, tudo, e equilibrar a energia, tanto do humano quanto do pet. Porque o humano não tá na energia dele. Como é que ele vai deixar um pet mandar na casa? Tá faltando, precisa ser trabalhado também. Já o gato,
ele vê o humano como um grande gato. Desengonçado, sem pelo, mas é um grande gato. Desengonçado. Eles Desengonçado. têm a coragem de achar a Porque- gente desengonçado. Claro, porque o caminhar deles é lindo. Eles caminham na ponta dos pés, eles conseguem saltar. O humano não faz isso, quer dizer, o grande gato deles. Então, por isso que tem a questão do gatinho muitas vezes caçar e levar a caça para casa, e entregar, botar no tapete em cima da cama, ou realmente entregar para a pessoa, Nossa, porque ele gente. tá ajudando na alimentação. Tô te alimentando. Eu tô trazendo só um escorpiãozinho pra você. Só isso, uma É só um cobrinha, presente. É só um presentinho. Ai, meu Deus. E se a pessoa nega, ele vai caçar mais, porque não foi o suficiente. É isso? Essa é a Olha, então, energia. gente, olha a dica aí. Se o seu gato está Agradeça. trazendo... Ótimo essa. Agradeço. Eu mandei um vídeo pra você que o bichinho, ele veio e trouxe um escorpião, depois ele veio e trouxe uma cobra. Eu falei assim, meu Deus, gente. É essa a questão. Então, eles têm isso muito conosco. E a mesma coisa com Ô, crianças. Joyce, qual é o bicho mais estranho que os seus gatos já pegaram pra você? O presente mais estranho que eles já trouxeram. O presente mais estranho que eles já me trouxeram foi cobra. Você tá brincando? Eles Cobra. trouxeram uma cobra pra Cobra. você? Mentira. Foi o presente mais estranho que eles já me trouxeram, foi uma cobra. Onde ele achou? Você mora... Lá Porto em Alegre? Porto Alegre, isso. Então, O é bairro capital. mas eu morava numa zona sul que é uma zona ainda muito rural. Então, muitas vezes parecia um tatu, parecia gambazinho, mas o que eles me trouxeram de mais estranho foi isso. E dos cães, eles levaram um gambazinho para a cama deles. Eu criei 2 gambás em Porto Alegre porque os cães levaram para dentro de casa. Caíram no pátio dos fundos, eles pegaram e Eles levaram para as camas. adotaram. Adotaram, achando que era um gato, né? Porque eles eram criados todos juntos, então o labrador levou para a cama. Ai, que lindo. É. Gente, meu irmão tinha um cachorro que era um Rottweiler, que era o Chuck. E o Chuck, tanto que depois eu tive uma que era uma poodlezinho preta, né? Que era a Tiffany, né? A Tiffany. Que é a noiva de Chuck. Então, assim, só que o Chuck era assim, caía gato no quintal, ninguém tirava da boca dele. Enquanto os seus adotavam, o Chuck era assim, ninguém tirava. É o instinto de caça, todos eles têm. Nossa. E os meus, pelo fato de eu trabalhar com muitos animais e tudo, a gente dá aquela suprimida nesse instinto de caça. Principalmente de um labrador, que é um cachorro caçador. Mas como eles foram criados junto com os gatos, tudo, eles são mais. Mas o cão, ele tem esse instinto de caça, independentemente da raça. Óbvio que aquelas raças que ainda são mais predatórias de caça, o instinto é muito maior. E o gato é a mesma situação, por isso que o gato caça, porque ele tem o instinto de caça. Mas quanto tempo esses gambás viveram na sua casa? Eles ficaram comigo, uma ficou 4 meses, a outra 6 meses. Aí depois foi para uma região onde tem um horto lá para continuar. E soltar e ficar feliz da vida nas florestas. O problema é quando a gente pega um bichinho selvagem, Mas o gambá é silvestre, bonitinho, não é? eles são fofíssimos. E tem uma energia maravilhosa. É que tu não pode transformar eles num pet, porque senão eles se transformam mesmo. Então, tu tem que manter eles selvagens. Tu não pode dar carinho, tu tem que estimular aquele instinto de caçar a comidinha. Então, e é difícil. É difícil, tu tem vontade de afofar, tem vontade de dar beijinho, cuidar, porque... E tem alguns... não aqui no Brasil, mas eu vejo bastante vídeo dos Estados Unidos que eles acabam ficando dentro, como gatos grandes, tudo, ficando com as pessoas dentro das casas, né? Não se deve fazer isso, tá? Silvestre, não os gambás. Gatos? Ah, não, gambá. Os gambás. Qualquer animal silvestre tem que estar na sua fauna, no seu local. Lá é o lugar dele. A gente tem os pets. Então, e aí também, se você não estimular deles caçarem, se você devolver para a natureza, eles não morrem, vão comer né? isso, por isso. Então, é tudo uma adaptação. Eu tenho vontade de trabalhar com algum lugar de resgate por causa dessa questão energética deles, porque muitos são atropelados ou sofrem, infelizmente, traficantes, acabam colocando em caixas pequenas, quase morrem.
Então imagina como é que tá a energia também desse pet. Não é só uma questão médica, né? A questão energética dele. Tu quebrou até mesmo a questão psicológica desse bichinho. Ele já não é mais aquele serzinho que estava lá na natureza caçando. Então ele ficou acuado, eles perdem esses estímulos. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria, ainda vou fazer, trabalhar com isso Aqui também. tem um lugar aqui do lado que eu não vou falar Tem. o nome, porque uma vez eu fui lá com a D e a gente achou um passarinho na garagem, a gente foi levar nesse lugar, porque eles cuidam, né? A gente não está acostumado, o bichinho estava machucadinho, né? Então a gente foi levar. Quando a gente estava lá, por isso que eu não quero falar o nome, chegou um policial lá que fez uma apreensão e o porta-mala dele estava cheio de pássaros exóticos, e eles se recusaram a receber. Aí, assim, a gente ficou indignada, porque, assim, como assim esse lugar? Então, por isso que eu não estou citando o nome, né? Porque, né, assim, a gente, né, não precisa levantar essa bandeira, né? Mas a gente ficou revoltada, porque o policial também, né? Porque como ele não era da mesma cidade, não podia, porque tem um protocolo e tal. Enfim, né? O bem-estar dos bichinhos não foi levado em primeiro lugar. O que É ocorre... a tal da política que arrebenta tudo. A política acaba arrebentando, mas tem alguns cuidados de protocolos que os lugares têm que seguir devido à transmissão de doenças e outras coisas. Óbvio, né? Pelo menos passar pela triagem, de repente poderia. Mas tem muito cuidado com isso, sabe? Com transferências de doenças. Que vê um desequilíbrio energético que a gente está agora aqui na região. A gente está tendo casos de raiva aqui. É mesmo? Nós tivemos um gato positivo de raiva aqui em Jundiaí, que há mais de 32 anos, se não me engano, ou um pouco mais de 32 anos, não ocorria a raiva em pets aqui em Jundiaí. Começou com o aparecimento de morcegos, que isso acabou ocorrendo, porque aqui é região de cavernas, região que tem cachoeiras, tudo é normal ter um morcego, e o vírus aparece. Mas é feito um controle e o pessoal da vigilância estava em cima desses morcegos para fazer esse controle. Faltou um pouco de questão de saúde pública, que é a questão da vacinação dos pets no geral. Então, foi feito agora, a vigilância tomou medidas maravilhosas aqui no município, junto com o Luiz Pasteur, fizeram vacinações, tudo. Agora a gente já está mais calmo, mas está ocorrendo em vários pontos do Brasil. Ah, não é só aqui. Aí é que tá, não é só aqui. Ocorreu até caso humano já para o Nordeste e Norte, infelizmente. Então, tem um equilíbrio energético aí que não caso tá bom humano, na quando natureza. pega, não tem o que fazer, né? Nenhum deles tem o que fazer. É uma doença que não tem cura. E ela, infelizmente, destrói o cérebro e não tem muito o que se fazer. Poucos casos raros, conta nas mãos, que sobreviveram, ficaram com sequelas gravíssimas humanos. E os animais não têm cura. Então, não se tem o que fazer, infelizmente. Mas ocorreu um desequilíbrio aí na natureza muito grande, o qual o vírus fez um acréscimo dentro do Brasil e agora nos Estados Unidos também deu acréscimo de raiva. Ah, também apareceu lá. Apareceu o vírus lá também. Apareceu o vírus lá em cães. Então, tem um desequilíbrio energético aí que não está muito bom. Com certeza, né? Ainda mais, olha aí a frequência de raiva, porque o nome raiva não é à toa, eles ficam raivosos, né? A dor é tão intensa, é uma encefalite tão intensa que em carnívoros, no geral, e no ser humano, a pessoa perde a noção de equilíbrio psicológico e realmente fica agressivo, fica extremamente agressivo. Então, por isso do nome raiva. E houve esse desequilíbrio aí. Então, agora a gente vai ter que, além da parte médica, que agiu muito rápida, a gente precisa buscar isso agora e ver o que está ocorrendo aí com a natureza.
Para reequilibrar, né? reequilibrar. Eu acho que isso é um reflexo do local mesmo, né? Nada, quando a gente trabalha energia, a gente entende que nada é por acaso. Então, se tá tendo raiva ali e é uma frequência, assim, tem um desequilíbrio ali para estar atraindo uma situação dessa. Né? Então, assim, eu vejo isso muito ligado também. Vou ser muito sincera aqui, vou falar, porque a essa questão política que está gerando raiva aí. Aí vão falar assim: ah, mas se fosse assim lá na faixa de Gaza, teria um monte de raiva. Vai saber. Vai Tem saber outras quais doenças. outras. Exatamente. Outras doenças. Exatamente. Outras doenças. Então, cuidem isso. Principalmente quando o seu pet está em tratamento médico e parece que o tratamento não vai para frente. Cuida, ver se não é uma energia que o pet está pegando. Não, com certeza, Do né? ambiente, da pessoa ou de outra pessoa que entrou naquele ambiente. Então, cuidar isso. Então isso é uma coisa interessante, né? É. Eu já vi umas coisas assim, né? Você quer saber na casa aonde é o lugar que está, né? Que a energia é boa e onde a energia é negativa. Já viu essa, Joyce? Então conta aí pra gente. É muito vinculado aonde, principalmente, o gato dorme. O gato, ele dissipa, não é que ele só vai dormir onde tem energia negativa, mas ele dissipa energia. Então, onde está acumulando energia, ele vai lá e vai dormir, que ele vai dar aquela disseminada ali no ambiente. Então, por isso que gato dorme em lugar estranho da casa. Muitas vezes, em cima de geladeira, antigamente aquelas TVs tubo em cima da TV, dentro de um armário, ou aquele gato que está muito bem dormindo, daqui a pouco sai meio assustado. A gente tem que cuidar energeticamente ali daquele ponto, né? Dar uma melhorada ali. Ou como eu falei, ou como quando eu pego a mesa teta lá para trabalhar, eles vêm para cima da mesa. Quer dizer, a energia tá tão boa ali que eu quero ficar aqui. Então cuidem isso. E isso pode ocorrer com pessoas. Se tu chega muito carregado em casa, como eu falei, muitas vezes teu pet não vai chegar muito perto. O cão não, muitas vezes, coitadinho, vai lá para absorver, né? Ele tenta te tirar Ele vem com tudo, o cachorro, né? E o gato, principalmente, quando tu chega muito ruim, ele começa a ronronar perto de ti, amassar o pãozinho, se permita ficar um pouco ali, aproveita, medita com ele ali, porque é para ele te ajudar energeticamente a dissipar o que estava ocorrendo ali naquele momento. Porque a gente está naquela correria do dia a dia e não percebe essa energia. Né? E olha, uma que eu vejo de cachorro que é certeira, é assim, se o cachorro ele late demais para aquela pessoa, é só para aquela pessoa, não confie naquela pessoa, gente. Algo energético ali não tá legal. E não é brincadeira isso. Nossa, eu lembro que a minha mãe, quando eu era mais nova, né, eu tinha aí meus 15 anos, ela tinha um cachorro que era o Rincon, né? Meu pai era palmeirense e tinha o Rincon do Palmeiras, assim. E aí a gente teve um cachorro que era o Rincon. E esse cachorro tinha um amigo nosso toda vez que essa pessoa entrava dentro de casa, ele latia muito. Ele não era de latir assim, ele latia normal, mas essa pessoa ele latia muito. E aí, com o tempo, a gente percebeu por que ele latia, né? Não era uma pessoa de confiança realmente, né? E o cachorro, ele tem isso. Você pode perceber que às vezes chega alguém e eles até arrepiam assim, né? Isso já é um sinal, porque eles estão sentindo. E olha, eu estou trazendo uma situação de confiança, mas não necessariamente é uma questão de confiança. Porque pode ser que aquela pessoa não esteja numa energia boa, não esteja numa vibração boa naquele momento. Né? Então, assim, olha, é um alerta. É um alerta de que ou essa pessoa não está bem, ou essa pessoa não é confiável. Tem algo ali por trás que a gente precisa entender. Então, você está vendo que o cachorro, não só o cachorro, qualquer dos animais, né, Joyce? A nossa energia, ela reflete muito, muito, muito. Vamos dar um exemplo, vamos pegar o que eu brinco que são os grandes pets, os cavalos. Eles sentem tanto quanto o cão e eles absorvem isso. Mais uma vez aí, para quem gosta de estar olhando vídeos aí na internet, peguem os cavalos da rainha lá na Inglaterra. Muitas vezes, algumas pessoas que chegam perto, eles mordem.
E outras pessoas, eles se permitem chegar e até mesmo apagar. Por isso que a gente Uma tem... ques- Você já viu constelação com cavalos? Não. Tem constelação com Isso deve ser cavalo. E muito é legal. justamente cada movimento. Eu não entendo muito porque eu nunca fiz, tá? É o pouco que eu sei de pessoas que já fizeram, que relataram para mim. Cada movimento do cavalo na sua direção representa uma coisa, né? Desde ele chegar perto, dele se afastar, dele. Eu não tinha né, associado. Agora que você falou da energia, realmente, por isso que eles usam a constelação com cavalos. A ponto que hoje tem hospitais que já aceitavam pets para terapias e hoje estão aceitando cavalos. Tem cavalos fazendo terapias. Ele entra e o cavalo escolhe o quarto que ele vai. Eles entram, colocam no corredor e ele escolhe a pessoa que ele vai lá fazer esse agrado, essa troca de energia maravilhosa, porque eles são maravilhosos. É a mesma, a gente fala isso, qualquer um deles, uma vaca de leite, se a pessoa não está bem, se a pessoa não está com uma boa energia, ela não vai dar leite direito, ela vai esconder. Não sabia dessa. A ovelha, se tu chegar muito, principalmente se tu tá ali com aquele sentimento de agressividade, ela vai vir com a cabecinha dela bater em ti. Assim, o quê? O que que tu veio fazer aqui? Quer brigar? Quer brigar? Vem brigar comigo. Então, por isso que muitas vezes tem vídeo também que as pessoas estão caminhando, a ovelha vem, pá, dá uma batidona. Quer dizer, a tua energia não tá boa. E tem outras situações que tu vê elas vindo e se deitando no colo. Então, é uma questão energética mesmo. Não, e os não tem animais, o que eles dizer. sentem isso muito mais que a gente. Muito. Porque a gente fica muito no racional e eles não, né? Não. Eles estão ali totalmente no sentir, né? Eles estão completamente no sentir. A ponto que nós estamos conversando aqui e o Ash está aqui na nossa frente, vocês não conseguem ver, mas o gatinho está aqui na nossa frente, sentado, nos ouvindo e concordando. E olha que interessante, hoje ele está quieto ali e ele está tranquilamente ali, né? Eu tô com uma convidada, mas há uns dias atrás eu estava com o Newton aqui. Quando eu estava com o Newton, eles não paravam de passar aqui, ó. Não, mas era uma coisa assim, tanto ele quanto a Luna ficava aqui, ó, os dois. A Luna hoje nem deu a cara. Tá aí, ó, eu sei tenho lá certeza onde. que se a Juju tivesse aqui, ela estaria dormindo nos teus pés aí, que ela Ah, adora Juju. deitar nos teus pés. Né? É a minha Lhasa que ama a Paty. A Paty chega, ela faz uma festa e depois deita nos pés da Paty e fica. Ô, gente, só que ela, a Joyce, ela morava em Porto Alegre, então eu não conhecia os pets dela, né? Conhecia a Joyce sempre, assim, né? Há muitos anos, né? Não é uma amizade antiga aqui, mas, assim, os pets eu não conhecia. Então, quando a Joyce mudou para cá, agora no início do ano, eu vi a Jujuba quantas vezes? Umas três vezes? 3, 4 vezes. Toda vez ela faz a mesma festa. É como se fossem amigas íntimas de anos. Sim, ela faz a festa como ela faria para mim. Ela faz festa de mãe, assim, sabe? E uma festa mesmo. E aí termina a festa, ela fica no meu pé. Onde eu vou, ela tá no meu pé. Aí ela vira, como todo Lhasa gosta, e o cão, quando gosta da pessoa, faz isso, perseguir. Ah, vai na cozinha, vai junto, vai num lugar, vai junto. E aí a Paty senta, ela senta junto com a Paty. Eu me sinto assim, a poderosa, né? Tipo assim, ai, que amor, que linda, né? Me sinto super feliz. Sabe por que eu me sinto feliz, gente? Porque o cachorro, ele sente a energia. Ele sente. Né? E se a pessoa que ele também gosta, você pode também ficar tranquilo, porque é uma pessoa que tem uma... Pode confiar em mim, viu? Mas é verdade, a gente tá falando isso assim, brincando, mas é verdade. Aquela pessoa que o cachorro, ele se abre mais, que ele, né? É uma pessoa que você pode ter uma confiança maior. O cachorro, ele não vai com a cara de alguém... Tem algum problema por trás, que nem eu falei, não necessariamente de confiança, porque essa pessoa pode não estar bem, ela pode estar triste, ela pode estar até com problema físico, como você falou, né? De estar apontando, da gente estar vendo algum outro tipo de problema ali que possa estar acontecendo, né? Agora, o filme do Caramelo mesmo, que saiu agora, brasileiro aí, na Netflix,
É mais ou menos exatamente isso, assim, o menino adota um cão de rua, não vamos dar um spoilerzinho. Pode dar, que, ó, tem spoiler, aviso de spoiler. É porque eu não vi, mas eu não vou assistir. É rapidinho, assim. E o rapaz acaba depois descobrindo uma doença e o cachorro ajuda ele. Então vamos dar esse spoiler para deixar com vontade de assistir. É maravilhoso. É? É. Faz chorar? Só no finzinho. Ah, então não quero. Só no finzinho. Hoje, você sabe, a gente falando dessa história de filme, teve uma vez, o meu filho, quando ele era pequeno, quando ele tinha 5 aninhos, 5 para 6 aninhos, ele assistia mais filme de desenho, né? Sim. Desenho. Aí teve um dia que tava eu e ele na cama e a gente começou a passar aquele Marley e eu. A gente assistiu, é um filme muito triste, muito triste. Por isso que eu pergunto, é triste? Eu não assisto, eu não gosto, não gosto. O livro ele é mais detalhado. Eu li o livro chorando na beira de uma praia. Imagina, eu tô lá na praia, chorando por causa do livro. Quando saiu no cinema, eu tava no final da faculdade, eu acho que foi. Eu sei que eu fui no cinema com a Paulinha, fui eu e uma amiga, que é veterinária. Quando começou o filme, eu comecei a chorar, porque eu já sabia o que ia ocorrer, sabe? A intensidade do que era. E aquele jornalista, ele foi muito feliz, ele conseguiu expressar muito. Muito bem. Você sabe que isso é uma coisa rara. O filme ser tão bom quanto o livro. Porque, assim, já li vários livros que a hora que sai o filme, eu falo, nossa, dá até raiva do filme. Mas, assim, é raro. E aí vai vendo. E o Matheus, ele sempre foi, assim, muito na dele. O Matheus, assim, para ele chorar era uma coisa muito difícil. Ele caía e não chorava. Olha, o Matheus, quando ele era pequeno, eu vi ele chorar pouquíssimas vezes, e eu não tô brincando. Ele, às vezes, era até uma coisa que depois a gente foi tratar isso, né? Que ele segurava e não colocava. Tanto que aí ele foi fazer equitação, foi fazer, né? A gente tá falando da energia dos animais, né? E os animais ajudaram muito ele também com isso, né? Principalmente quando ele fez. Ele, com 5 aninhos, ele começou a fazer o pônei, né? E aí depois ele foi para os cavalos grandes. Aí até um dia que ele tinha 7 para 8, né, mais ou menos, tava uma lama assim, e ele numa competição, e ele corria com aquele cavalo e pulava aqueles obstáculos. Eu falei, eu não tenho coração para isso. Não dá. Mas voltando, então ele sempre foi assim, duro de chorar. Ele não chorava. Olha, sem brincadeira. Quando terminou o filme, esse menino pegou e se fechou embaixo, né? Se cobriu, né? Embaixo dos lençóis. E eu assim, né? O que foi, né? E não sei o que. Aí tentando descobrir ele assim, e ele não deixava. Esse menino chorava, mas esse menino chorava, meu Deus. Olha. E ali ele consegue expressar bem, mas vamos levantar aí, de repente, uma polêmica, né? Eles voltam. São almas limpas, nobres. Eles voltam, e voltam rápido quando eles têm que te acompanhar. É só esperar. Desencarnam rapidamente e voltam. Então, eles estão ali para te acompanhar. A gente tem que estar muito grato por eles estarem conosco nesse momento. Eu quero saber qual a sua visão dessa situação, dessa volta dos animais. Eu acredito muito que tem a questão do humano necessitar aquela presença ali como companhia, aquela energia com ele, e tem a questão do amor. Então, a energia do amor não é um amor humano, não, mas é um amor de um ser humano para um pet, para um bichinho. Então, eu acredito muito nisso, que eles voltam em outro corpinho, como a gente brinca. E tem pessoas que eu já vi muitas pessoas chegarem assim, eu não quero mais. Passa um tempo, a pessoa vem contando uma história louca. Um saco de lixo rodou na frente do carro, eu parei e tinha um gato dentro. Aquelas coisas assim. Entrou dentro do meu carro. Cheguei na casa de uma amiga e ela estava querendo dar o pet não socorreu, o cachorrinho não ia com ninguém, chegou uma amiga lá e o cachorro pulou nela.
é a história do cão escolher o dono que estão fazendo agora nos abrigos. Então, é uma energia que atua. Infelizmente, tem pessoas que precisavam dessa energia, não aceitam, abandonam. Gente, psicologicamente falando, então agora indo para a parte muito legal fazer isso, falar sobre isso. Indo para a parte médica, isso já tem vários artigos escritos. Eles têm a consciência de uma criança de 4 anos. Abandona uma criança de 4 anos. O que essa criança sente? Fica algumas horas fora, sem dizer nada, só sai e deixa a criança sozinha. O que vai ocorrer? Tu imagina no abandono de um pet. Por isso, aquele pet que fica o dia inteiro sozinho... Não, eles sabem... Ou eles acostumam? Eles sabem que ali é a casa deles. Eles sabem que o humano deles vai voltar. Então, eles estão no habitat. O gato, ele é o dono da casa. O humano chegou, ele sentiu falta, mas ele vai dar aquela olhada, chegou, tá bom. Deixa eu ir te dar um abraço. Aí vai então, lá você está falando do abandono, então não é de abandono, sair. Não, o abandono de pegar, jogar lá no meio de uma estrada, jogar dentro do lixo, como muitas pessoas, infelizmente, aí têm essa capacidade de fazer. O abandono é nesse sentido, realmente, de... agora é verão, ocorre muito isso no verão, eu não tenho com quem deixar o meu gatinho, vou jogar ele fora. Não, gente, Sim, eu não consigo achar isso em algum momento. Né? Vamos falar dos pets, não vamos falar do que vai ocorrer com esse ser humano, mas como que eles se sentem? É trauma físico, é trauma psicológico, essa alminha que veio ali para te ajudar ficou perdida. E ajuda tanto as pessoas, né? A Juju, a minha aliás, ela foi adotada porque em 2020, bem na pandemia, dezembro de 2020, ela foi jogada numa estrada de chão, lá dentro de Porto Alegre, com a guia e um ursinho de pelúcia. No momento, acharam até que poderia ter sido carro roubado e terem só jogado ela para poder fugir com o carro, mas não, nunca apareceu ninguém. Nossa, eu acho uma judiação sem tamanho, gente. Nossa. Entendeu? Não consigo achar normal isso. Mas aí, falando um outro lado também, né? A gente fala da energia dos gatos e tal, mas a gente falou do lado psicológico e é muito legal a gente ver como que os animais curam as pessoas. A gente fala muito de terapia aqui, mas os animais, não só com massagem, mas curando a solidão, sendo companhia, gente. Quando entrou a pandemia, aumentou muito o número de adoção, porque as pessoas ficaram muito sozinhas. Então, eram ótimas companhias. E não todos os tipos de pets, de companhias, até peixinhos. Pessoas começaram a ter aquário, tartaruguinhas, cães, gatos, passarinhos, porque eles tiram a solidão. Eles estão ali presentes. Eles fazem, por exemplo, uma pessoa mais idosa se movimentar, conversar. Porque a maioria deles entendem. Entendem não digo as expressões, a fala, mas eles entendem aquela energia que tu tá passando para eles. E eles muitas vezes respondem. Tem gatos que eles vocalizam muito com os donos. E tem cães também. A Juju, muitas vezes, principalmente quando eu vou brigar com ela, que ela fez alguma coisinha de errado, Juju, não faz isso, ela me responde. Ou ela sopra, ela faz... E ela fica ali como se fosse uma criança emburrada. Eu já vi cachorro cantando. Máximo. Tem gatos que vão para piano, batendo em teclas de piano, porque gostam do som. Energia. É a questão energética deles com a gente. Então, mas esse negócio de ser uma companhia e de curar pessoas, primeiro o cachorro ele vem com aquele amor incondicional, né? Ensina muito criança a amar de forma incondicional. Muito. É muito assim saudável para a criança que tem pet, né? Claro. Com certeza. Gente, eu acho que ter pet tem que ter consciência, porque ter pet para maltratar, para não cuidar, para ficar jogado, aí também não, porque tem família que faz isso. Nem você falou, do mesmo jeito que abandonam aí,
tem o abandono, não precisa, o abandono não tem que ser numa Jogar. rua, né? Tem o abandono psicológico mesmo, de deixar o bichinho ali, mostra para as pessoas que é bonitinho e ninguém mais vê o bichinho, né? Então, assim, eu já vi cachorro, é o cachorro que só é solto à noite que ninguém vê o cachorro. Aí o cachorro fica super agressivo, porque fica preso o dia inteiro, aí à noite solta para proteger a casa. Eu não sei se ainda se usa isso, mas quando... ainda existe. Eu acho isso Menos, uma mas existe. maldade com o bichinho. E eles ficam agressivos. Imagina Não... passar o dia numa corrente. É muita judiação, gente. Muito menos escala, mas ainda existe. Mas aí essa situação que eu tô falando da companhia, então de ajudar, tem crianças que se curam através do pet. Com certeza. E idosos também. Então, idosos. A minha ex-sogra, né? A gente tinha a Pandora, né? Que era uma... Qual que era a raça dela? Ela era maltesa. 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 E ela era a maltesa de pedigree, tudo, mas uma maloqueira de mão cheia. Adoro. Assim, sem brincadeira, ela mijava a casa inteira, inteira. E assim, quem deu pro meu filho foi meu ex-marido e a gente separado, né? Então, tipo assim, Tó e eu cuido, né? Então, tipo assim, uma situação complicada. E o cachorro começou a ficar muito tempo sozinho. E ele queria atenção, ela queria atenção, tal, e a gente não ficava em casa. O Matheus, ele estudava, eu vivia trabalhando, então ela começou a ficar muito sozinha e a gente começou a ver que ela não estava bem. Sim. Você até, né, ela passou por consulta com você na época. E aí a gente pegou e aí falou, bom, vamos deixar com a avó do Matheus, que é a minha ex-sogra. E aí a cachorra foi para lá. Gente, a cachorra foi para lá acho que 2017, 2018. Ela foi para lá em 2018. Em 2019, meu ex-sogro faleceu. É a companhia. Eu tenho certeza que a minha ex-sogra só está viva até hoje por causa do cachorro. Com certeza. Não tô brincando. É a companhia para ela. Vem com a avó. Vem com a avó. Vem com a avó. Vem com a avó. E para cima e para baixo. É a princesa. Come pizza, come tudo que não se der. Meu filho vai para lá e ele fica doido. Sim. Mãe, a avó tá dando pizza para cachorro. Assim. E ela tá lá feliz. A avó. A avó. É vó. É vó. A avó é vó mima. Vó é assim mesmo, é vó mima. Mas eu tenho certeza, eu não tô brincando, porque assim, a gente vê muito, porque ela e meus sogros, eles eram um casal assim, muito compatível. Sabe aquele casal de idosos assim, grudados, um apoiando o outro, um assim, sempre assim, aquele casal de amor assim, era muito bonito de ver a relação dos dois assim, sabe? E então, e é comum a gente ver isso que quando um desencarna, o outro desencarna pouco tempo depois, sim, né? Então fala assim, eu já falei isso pro meu ex-marido, falei, eu tenho certeza que sua mãe só tá aí por causa da cachorra. E falando nisso, o pet ele também te ensina a lidar com a morte, porque ele desencarna muito rápido. Então a vida deles é mais curta. Mesmo que tu tenha um petzinho durante um tempo, ele vai durar ali, vamos pegar um cão, em torno de 15 anos. Ai, nem me fala, Joyce. Eu lembro quando eu peguei um pouco os hamster lá, é hamster aqui lá, hamster não? chinês, isso. Não era os twister? Esquilo da Mongólia. Aí eu comprei um esquilinho da Mongólia. Aí eu achei lindo, era o Ozzy, o Ash e o Slash. Não, era Ozzy, Slash e Axel. Ozzy, Slash e Axel, os três. E o meu filho, na época, devia ter uns 5 para 6 anos, adorava os bichos e tal. Olha, morreu um atrás do outro, foi difícil, viu? Nossa! Tipo, durou 1 ano e meio, 2 no máximo. Eles te ensinam a lidar com a morte, porque eles vão... não são como a gente brinca, as tartarugas lá de Galápagos, que duram 100 e poucos anos, ao qual a gente vai e elas estão aí, né? Vão continuar, anos, né? Anos, Então, eles ensinam também a pessoa a lidar com a morte.
a entender dentro da sua religião o que está ocorrendo. Que virou uma estrelinha, que é comum a gente falar para Para as criança, né? crianças. Então, eles ajudam com isso Nem também. fala. Nem fala porque eu peguei um beta, porque eu não tinha muito tempo para pegar um beta. O beta durou 4 dias. A Joyce falou, Joyce, né? Liga pra Joyce, Joyce, Muita o comida. peixe tá lá embaixo, tá lá. Então, assim, aí Não assim, eu pode recebi falar. orientação errada da loja. Entendeu? Não vou falar o nome da loja, que elas já estão segurando tudo hoje, hein? Não vou dizer o nome da loja, que é uma loja famosa, mas a pessoa, ela me indicou de dar comida errada, o bichinho morreu de Comida gordo. demais. Olha que Comeu dó. demais. E beta, ele não costuma interagir tanto, e esse, ele é assim, ele abria assim, ó, e ele vinha, ele ficava conversando com a gente. Não, ele Não, tem eu uns já que tive interagem, 3. outros não. Esse era o Cesare, né? O Cesare Borgia. Teve o Augusto César. E o outro eu não lembro. A gente teve três betas. Esse foi tempo recorde. Aí depois disso, falei, ai, não, chega. Não tão cedo. Às vezes até dá vontade, que acho o beta lindo. Que nem eu falo, a gente tem que pegar um pet com aquilo que você tenha tempo, né? O beta, ele não dá trabalho, ele interage um pouco menos, mas assim, a gente não fica muito em casa. Na cultura chinesa, ele cuida do sono, então é bom ter ele no quarto. Agora eu vou ter um beta. É bom ter ele no quarto. Eu tinha um no meu quarto que ele ficou muito tempo comigo. Eu posso ser madrinha, entendeu? Madrinha da Juju, ó, madrinha da Luna. Eu sou madrinha de um monte de pet, mas mãe não dá, não. E a Luna, eu adorava mexer com ele. Então eu ia pro quarto, eles iam dormir comigo enquanto o Mano e a Dê estavam viajando. E ela ia pra lá e ficava lá, como ele dizia assim, entra aqui, vem aqui. E ela ficava enlouquecida com ele. E ele interagia muito com ela. Muito, muito, muito. O Sol, ele era um vermelho grande, interagia muito com ela. E quando ele queria comer, ele dava um saltinho e batia na tampa do aquário. Não acredito. Ele era muito... Ele eu acho interagia engraçado bastante. dela não tentar comer ele, não é? Ela tentava, mas ela não conseguia. Aí era muito engraçado, que quando a gente ia fazer a troca de água do aquário, ela amava ir lá e tomar água de peixe, né? Ela tomava água do aquário. Nossa, deve ter um gosto maravilhoso de peixe nessa água. Deve ter gosto de comida, né? Comida Dona pra você, Luna, né? Véia? É, comidinha, né? Ela pensava, um dia eu vou comer esse peixe aí, não é? Né? E ela, a Luna, ela é aquele gato que gosta de caçar pro dono, né? Ela tá sempre aqui catando coisa e caçando. Ah, é? Nossa. Ela já caçou até lagarto. Ô, Luna, não precisa trazer presente pra Dinda, Não, viu? olha, eles... Não precisa. E ela chama o Ash, ela caça e chama o Ash. Mas, assim, eu sei que ela é a presentinho. fujona. Não, eu acho que mais fujão é o Ash, mas tudo bem, né? Ela sobe em cima da casa. Ô, Joyce, conta aquela história que um dos dois fugiu e voltou o gato errado. Qual foi? Ele fugiu, foi em Minas, e foi o Ash. E aí ele tinha saído e o meu irmão tava voltando para casa e viram na primeira rua da entrada do condomínio um gato da cor dele, chamaram o gato, veio, botaram o gato no carro, chegaram em casa e a Luna estranhou. A Luna que brigou com ele, mas como o Ash tinha ficado fora de casa, sem a coleira, eles acharam que não, tá tudo bem. Daqui a pouco viram um mil na porta, era o Ash voltando para casa e tinha o outro lá. Aí eles foram devolver o gato do vizinho, mas eram idênticos. O Ash é um pouquinho mais vesguinho, que eu acho meio vesguinho. Não, mas é muito isso, né? Mas ela reconheceu, né? Reconheceu. Quem é essa pessoa na minha casa, né? Reconheceu, não sim. quis, não, gente, olha. Essa aqui é toda egípcia, não é? Gente. Ela é muito. Ó. Eu tenho foto dela sentada em cima de uma luminária, que é uma luminária de pé, assim. E ela sentou em cima, então a luz tá por baixo dela. Por isso, uma agora estátua eu egípcia. entendi por que você falou que os gatos olham a gente como desengonçados, né? Nós somos grandes gatos desengonçados. Desengonçados, realmente, porque olha a classe deles, o andar, o caminhar, é maravilhoso. É muito lindo. De todos os felinos,
De É. todos os felinos Você sabe que os esses felinos altivez. são de Sírios, né? É. São os nossos queridos sirianos que vêm trazer essa. Por isso que eles vêm com essa energia tão forte de É. transmutação, né? Transmutação energética, né? Então a gente está falando dos gatos, a gente tá falando dos felinos em geral, né? Em Não geral. é tudo de Sírios, né? Tudo com essa. Vem trazer essa consciência pra gente aqui. E ela é uma gatinha que ela foi encontrada. Ela é adotada Ela é também? adotada lá de Minas. A Luna é mineira, o Ash é gaúcho. O Ash, a mãe dele pariu numa churrasqueira e abandonou os bebês por estresse, provavelmente na casa de uma conhecida. Então eu criei ele a mamadeira de bebezinho. E aí o Aaron era pequenininho, eles foram lá, trouxeram o Ash. Né, Ash? Ele tá fazendo de Não, conta que não a ouve. Joyce, o que ela já adotou, tem um que é o tigrão. Tigrão. O tigrão, gente, ele é todo tortinho, coitado. Ele é paraplégico. Então ele tem um probleminha de coluna, né? E o que aconteceu com Ele ele? foi jogado diante de um carro em movimento. Quem trabalha nessa área vê assim uma maldade que fazem com É. esses animais, gente. Não, a minha reação é defender. De jeito nenhum, são totalmente indefesos, imagina. Assim, eu não sou mãe de pet porque eu não tenho tempo assim para cuidar, mas você vê que madrinha eu sou uma boadinha, né? Né? Diga, claro que é. E principalmente energia, né, Luna? Ô, Joyce, então para a gente encerrar, que a gente já deu o nosso horário aqui, a gente até passou um pouquinho, que tá tão gostoso esse bate-papo. Tem assim alguma. Quando o animal ele não está bem energeticamente, tem alguns sintomas? Como que a gente pode perceber isso? Isso é muito bom. Cuidado com problemas auditivos, então otites nos pets. A gente tem aí uma questão energética, a maioria das vezes vinculada ao tutor, ao pai, à mãe, vô, então ao responsável do pet. Então, isso quando tem por repetição. Por repetição. Temos que cuidar, aquele pet que sempre foi muito tranquilo em casa e começa a vocalizar demais. Então, é aquele pet que sempre foi muito tranquilo e do nada começa a vocalizar. Chamar, gatinhos mil muito altos, agressividade. É aquele pet calmo que tu passa, ele te dá um tapa. Se esconder. Então, aquele pet que sempre fica na volta e do nada começou a se escondendo dentro de casa. Isso aí tem uma questão energética, muitas vezes no ambiente, que não está fazendo bem para ele. E a gente tem que cuidar muito, que até nós humanos, é a questão aí, que é agora aonde eu estou entrando na área de oncologia, são a questão dos tumores. Então, eu vejo muita desequilíbrio energético nos petzinhos oncológicos, assim. Então, isso tá parecendo tá muito vinculado ao ambiente. Mas tá. A gente que Muito trabalha com isso, a gente vinculado ao sabe. ambiente. Essa questão, normalmente eles estão pegando do dono, sim. Então, é livramento para o dono, mas eles que acabam tendo o problema, né? Então, e cuidar da pele recorrente também. Problema de pele recorrente. Então, pele e ouvido recorrente, cuida da energia, ou principalmente do tutor ou do ambiente. Tem alguma coisa ali que não tá bom. Então, fica a dica para vocês aí, olha, né? Então, vamos só repetir para o pessoal gravar, ó. Pele e ouvido recorrente, claro que, né, de uma vez ou outra não tem problema, né? Mas quando é recorrente, essa outra questão aí de começar a se esconder. E se esconder. E agressividade. E começar a não interagir tanto com o humano como interagia. Mudança de comportamento, de comportamento, né? Em geral. Mudança, mas principalmente com o humano preferido, porque o pet tem o seu humano preferido dentro da casa. Ele mudou o comportamento com aquele humano, ali não tá bem. A energia ali não tá bem. Então é isso, gente. Olha que gostoso hoje. E para quem gosta,
Ah, então E fala. para quem gosta, já tem várias pessoas da área veterinária ou não, apenas realmente terapeutas que fazem já reiki em pets e é muito bom, tá? Não, a É Joyce maravilhoso. faz trabalhos com a mesa, entendeu? Ela trabalha à distância, você pode marcar o atendimento à Sim. distância e presencial, claro, né? Como a gente está falando, se você quiser fazer um tratamento só energético, ela faz também. Mas então, quem quiser avaliar, perceber algum desses sintomas que a gente trouxe agora, né? Precisar indicar alguém. Joyce, qual é o mesa tá. seu Insta aí? @Joyce Medvet. Tô deixando aqui embaixo para vocês, né? Então, quem quiser, só seguir a doutora Joyce no Instagram, a doutora, né? Ah, Joyce, Foi muito amei, bom, gente, também muito adorei. bom. Eu adoro, gente, eu adoro essa energia. Olha, eu fico muito feliz que aqui, ó, veio participar, veio contribuir tudo. aqui. Ela percebeu que a gente estava falando da energia deles aqui, ela sentou aqui, ó, para ficar. Falou, não, essa vez eu vou participar. O West ficou ali ouvindo e ela veio junto com a gente. Não, ela fez questão de estar participando. Então, eu agradeço, Eu que Joyce. agradeço a oportunidade, foi uma Obrigada, conversa adorei, ótima. amei. Gente, então, gratidão vocês aí. Beijos, Gratidão, beijos. tchau, tchau, Até a pessoal. próxima. Gratidão à Luna também por ter participado e a Wesh. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Não é lindona? Não, é uma figura. Com esse olho dela. Ela é muito linda. Nossa.